semana, nas 3 missas, de partilhar um pouquinho das orientações políticas, né? Vocês estão acompanhando, acho que está aqui no Data Show, né? Está ali. Daquilo que eu falarei, na verdade, é uma leitura do que está na cartilha de orientação política, eleições municipais 2024, que traz o tema Romanos 5,5, a esperança não decepciona. Eu marquei algumas coisas que são importantes e é um livro, uma cartilha muito orientativa, de fato mesmo, né, com pontos essenciais sobre este tempo que nós estamos vivendo no nosso município e em todos os municípios. Primeira coisa importante que a cartilha da CNBB, do nosso Regional Sul 2, a cartilha de orientação política nos diz, é sobre a igreja e a sociedade. Primeira parte, primeiro ponto que ela cita. No número 2, diz bem assim, informa uma pergunta para nós. Será mesmo que política, religião e futebol não se discutem? A cartilha de orientação política vai dizer que não é bem assim. Por que que deve ser discutido? E de que forma? Assim diz o texto. O outro que pensa e tem escolhas diferentes das minhas, não é um inimigo que precisa ser derrotado, mas sim um irmão, digno de respeito pelas escolhas feitas, livre e conscientemente, mesmo que suas escolhas sejam diferentes da minha, mas é uma escolha livre e consciente dele, mesmo que eu considere errado a escolha que ele esteja fazendo, eu preciso respeitar a sua escolha. Assim diz a nossa cartilha. Uma coisa importante que diz aqui na cartilha é sobre a doutrina social da igreja. Outra pergunta: você sabia que a Igreja Católica possui documentos oficiais e que aborda questões sociais, econômicas e políticas? Pois bem, eis aqui, são vários documentos, os temas principais abordados nestes documentos: a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a distinção, a destinação universal dos bens, o trabalho e o direito dos trabalhadores. Tudo isso faz parte de diversos documentos da doutrina social da igreja. Nas páginas 4 e 5, né, tem aqui textos bonitos sobre frases de alguns papas, né, desde o ano de 1891, mas não estarei dizendo elas. Depois, tendo a oportunidade, vocês podem tomar contato com essas frases. No número 7, na página 7, diz bem assim: papel da Igreja Católica nas eleições. A Igreja Católica é apartidária, ou seja, não tem partido e nem apoia candidaturas. Portanto, se algum representante da igreja, se algum líder da igreja, né, seja padre, bispo, se algum representante faz diferente, não está fazendo conforme a igreja pede e orienta. A Igreja Católica é apartidária, portanto, não tem partido e nem apoia candidaturas. A Igreja Católica faz aquilo que eu estou fazendo com vocês: orientações políticas. Número 8 da página 7. Candidatos são adversários e não inimigos. Olha que importante esse texto. A disputa eleitoral não é um campo de guerra. Apesar de haver uma certa tensão, os candidatos não são inimigos, mas sim adversários, disputando a vaga a um cargo. Quando candidatos agem como inimigos, o resultado é desastroso para a sociedade, pois, em geral, acabam deixando de lado
a proposta de governo que tem a oferecer aos eleitores e passam a se ofender pessoalmente. Isso é uma tragédia para a sociedade, para o município. Importante, portanto, distinguir, mais uma vez, lembra a cartilha: o adversário se busca vencer, o inimigo se busca eliminar. Nós somos irmãos, podemos ser adversário, mas não podemos ser inimigos. Amém? Outra parte importante que separei aqui para partilhar com vocês, na página 14, no número 7, fala sobre a corrupção eleitoral. Diz o texto assim: a corrupção eleitoral tem o potencial de alterar o resultado das eleições, elegendo candidatos que não possuem competência e caráter suficientes para ocupar o cargo para o qual foram eleitos. Vale lembrar, diz a cartilha, que a Igreja Católica ajudou na criação da lei contra a compra de votos. Lei número 9.840, promulgada no ano de 1999, por meio de uma iniciativa popular que recolheu milhões de assinaturas. Assim diz: o Código Eleitoral pune com prisão de até 4 anos e multa todos os candidatos que compram, oferecem e prometem dinheiro. Prometem presentes ou vantagens em troca de votos. O Código Eleitoral pune com prisão de até 4 anos e multa também os eleitores que vendem o seu voto. Portanto, ele vale para o candidato e vale também para o eleitor. Eu termino na página 6 com um texto da cartilha de orientação política deste ano de 2024, que diz sobre o compromisso do eleitor cristão, portanto, o nosso compromisso. Para o cristão, votar é também um dos atos que expressa a sua fé. Amém? Apresentamos 5 princípios para serem observados na hora de escolher os candidatos. Primeiro princípio a ser observado: dignidade da pessoa humana. Verifique se o candidato é comprometido com a defesa e a proteção da vida de todas as pessoas, desde a concepção até a morte natural. Isso pode incluir posições sobre o aborto, a eutanásia, a pena de morte, o incentivo à violência de qualquer natureza e ainda os direitos dos imigrantes. Segundo princípio, na hora de escolher o seu candidato: família. Pesquise sobre a história de vida pessoal e os valores que formam o caráter do candidato. Terceiro princípio na hora da escolha: diálogo e paz. Observe se o discurso do candidato é conciliador ou agressivo. Se ele sabe escutar e defender sua proposta sem ofender o outro. Quarto princípio: o bem comum. Verifique se o candidato propõe ações que visam o bem de todos. Isso inclui os mais pobres e vulneráveis. Ao ser eleito, ele vai governar para todos e não somente para um grupo. Quinto e último princípio, anotado aqui na cartilha de orientações políticas
da CNBB. Pesquise sobre o candidato e verifique se está ou já esteve envolvido em casos de corrupção. Então fica aqui um pouco da minha partilha enquanto pároco desta comunidade, neste período das eleições 2024, como orientação a todos os candidatos e a todos os eleitores. Mais alguma dúvida ou queiram conhecer um pouco mais, seja na internet, ainda tenho alguns também desses em casa, cartilha de orientação política. A esperança não decepciona. Eleições municipais 2024.